como resolver conflitos conjugais é o tema deste Vida e Saúde. Nós estamos na semana Mente Feliz aqui no programa e você está acompanhando temas muito fortes, que mexem com as nossas estruturas, mas que vão promover saúde. Esse é o nosso intento aqui. Doutor César, a história da Natália e do Bruno que a gente mostrou aqui no último bloco terminou com uma separação entre os dois, uma coisa tensa, né? Agora a gente quer saber como é que eles se uniram novamente. Será que eles realmente estão felizes hoje? Eu quero convidar você para acompanhar o final dessa história desse casal. Eu voltava nos meus pensamentos, né, nas lembranças de tudo aquilo, daquela parte destrutiva que a gente viveu, eu não queria aquilo para mim, entende? Ao mesmo tempo que eu queria estar junto da minha filha, né, no lar, né, o sentimento de estar no lar, as lembranças das brigas, dos conflitos, eles vinham à minha mente muito forte. E aí não é para eu voltar. Foi torturante, porque assim, eu tinha um relacionamento muito estreito com a minha filha, Maria. Na época a gente só tinha Maria, né? A gente tinha a Júlia, né, que é a minha enteada, né? Mas assim, a minha aproximação era com a Maria. Na época ela tinha 5 anos, né, pela minha separação. E assim, eu comecei a morar na frente do meu prédio, de onde eu morava. Eu comecei a morar com a minha irmã, na mesma rua, do outro lado da rua. Aí o que acontece? Eu fazia tudo ali no bairro, né? E a minha janela do apartamento dava para a rua, para a avenida do lado. Então, vira e mexe, eu passava ali e era assim, comum eu pegar e olhar, de costume, né? Olhar para a janela. Então, eu olhar para aquela janela, naquele horário que eu passava, realmente era algo que me pegava. Porque eu pensava comigo, né? Era para eu estar ali, era para eu estar lá, né? Por que não deu certo? Maria, né, a menorzinha, ela perguntava por que meu pai não me ama mais. Então ela me via chorando, mesmo sem a consciência do que estava acontecendo, né, de fato, ela perguntava por que meu pai não me ama mais, por que meu pai não está em casa, por que meu pai não está aqui, né? Então era isso que ela demonstrava, ela sentia que não era mais amada pelo pai. Alguns dias antes, né, o meu marido saiu de casa e alguns dias antes eu tinha conversado com uma amiga que me levou a assistir um filme cristão, evangélico, sobre casamento. E depois que eu assisti esse filme, eu já fiquei com aquela semente dentro de mim. Algo dentro de mim já tinha sido plantado, né? Então eu busquei, né, na internet algo sobre casamento. Então depois que eu assisti esse vídeo, foi a primeira vez que eu tive uma exposição a essa palavra, restauração, isso lá em 2016. E nem se falava sobre restauração de casamento, eu nem sabia o que era, né? Mas ali naquele momento, assistindo aquele vídeo, um testemunho de um casal que tinha superado uma traição, e eu falei, isso é real, né? Então isso acontece. Peraí, eu ouvia quando criança as pessoas falarem que Deus amava a família, que Ele que criou as famílias, né? Então, poxa, se Ele criou, peraí, deve ter alguma coisa sobre casamento que eu não sei, que eu ainda não conheço. Então eu preciso entender o que é o casamento. Eu entendi que o problema não era o casamento, o problema era o que eu tinha vivido, a maneira como que eu me comportava, a maneira que eu lidava com a situação do casamento, né? E com o outro também. Então eu precisava, na verdade, viver uma cura minha, né? Então eu fui muito profundamente nesse entendimento, de buscar entender, olhar para mim, o que estava tão nítido em mim, que estava causando a destruição da minha família, né? O que eu poderia mudar de fato? O que eu não conhecia que eu precisava conhecer? Então, essa busca pela restauração, ela foi pela minha restauração. Então, aquelas saídas que eu tinha, aquelas amizades, elas acabaram para mim ali. Elas não compreendiam aquilo que eu estava vivendo e buscando viver, né? E também não me dariam suporte para isso. Então, eu fiquei a maior parte do tempo sozinha, buscando refrigério, buscando alívio na palavra de Deus, coisa que eu não encontrava em ninguém.
desde o momento que eu saí de casa, eu saí num final de semana, acho que foi numa sexta-feira, na segunda-feira, às 8 da manhã, eu estava sentado com o advogado. E eu estava sentado com ele já discutindo, né, de como seria esse divórcio e, assim, realmente eu estava irredutível, não teria volta, né? Então, ele por estar próximo de mim, né, e ser uma pessoa muito amiga, a gente está muitos anos trabalhando junto, então ele correu com as minhas coisas, com os meus papéis, né, para poder fazer esse divórcio de uma forma rápida, porque eu disse para ele que eu queria algo rápido, porque eu precisava dar sequência na minha vida. Eu fiquei bem escondida mesmo, para que ele não tivesse acesso a mim também. Então ele me ligava toda semana pontuando que os papéis do divórcio já estavam prontos para eu assinar. No momento em que ele saiu, ele já tinha um papel pronto do divórcio. E eu, naquele momento de não saber lidar com a situação, né, de não saber o que eu iria fazer, no começo eu me escondi, eu falei, olha, não tô bem, então não vou tratar com você isso agora. E pelo que eu sabia, bem por cima, ele estava com uma pessoa já, né, e saindo e vivendo a vida livremente, né, e ele queria o divórcio assinado porque ele queria que eu saísse do apartamento, que vendesse o apartamento, que vendesse o carro, tudo, já estava tudo certo. E eu comecei a enrolar e eu falava que eu não estava muito bem, para ele esperar um pouco, que eu estaria conversando com o meu advogado, que na verdade nunca teve um advogado de fato, né, só Jesus mesmo. Foi ele que foi meu advogado. Então eu recebo um e-mail do advogado dele, quase 2 meses depois disso tudo, quase 2 meses. Eu recebo um e-mail e o advogado falando que os papéis estão prontos, aí já não era mais o Bruno, era o advogado, né? Que os papéis estavam prontos e que eu precisaria ir lá assinar. Eu sabia que Deus era a favor das famílias. Então, se eu estava nele, escondida nele, eu cria que ele iria restaurar a minha também. Então, eu falei, não haverá divórcio, porque Deus vai restaurar o meu casamento. Então, o que acontece? Nesse momento, ela declara para o meu advogado, né, que realmente ela não ia assinar os papéis. Isso me pegou de surpresa, porque até então, durante esses 2 meses, na minha cabeça era muito claro que ela também queria o divórcio, que ela só estava tentando ajustar de uma forma que ficasse bom para ela, mas que ela queria o divórcio. Então, me pegou assim de surpresa, né, e isso assim me deixou mais irado ainda, porque na minha cabeça eu falei, poxa, agora o que era para ser algo rápido, ela já me enrolou 2 meses, agora vai enrolar mais ainda, porque ela falou que não vai assinar. Chegando próximo dos 2 meses de separação de corpos, eu acredito que o Espírito Santo já estava ali trabalhando em mim, né? Algumas coisas aconteceram com relação à minha filha, né? De ela chorar num ambiente que ela gostava, né? De pedir à mãe, assim, na cara da outra mulher, que ela queria que a mãe dela estivesse ali e não outra mulher. Então isso me fez refletir o quanto egoísta eu estava sendo. Né, porque eu estava pensando só nas minhas vontades, nos meus desejos, né, naquilo que eu estava buscando para um futuro meu, né? E em nenhum momento eu pensei nela, né? Eu simplesmente peguei uma criança de 5 anos, embuti ela naquele problema, né, como se ela fosse obrigada a aceitar outra mulher, como se ela fosse obrigada a aceitar a situação, né? E assim, essa manifestação dela foi uma forma de ela externar, eu acredito, o que ela passou ali durante todo aquele tempo, né? Então isso foi gerando em mim um quebrantamento, né? Eu fui nesse processo de estar com a minha filha, né? Eu fui olhar mais para minha filha e ela assim teve mais liberdade para se expor o que ela estava sentindo para mim, porque ela estava só comigo. E aquilo começou a me quebrantar por dentro, né? E aí eu comecei a entender que realmente talvez o caminho que eu estava seguindo não era correto. Então, durante esses 2 meses que nós estivemos separados, a gente não teve conversa nenhuma, não tinha conversa sobre nós, não tínhamos contato, era coisas muito pontuais sobre o divórcio ou sobre financeiro, né? Então, a gente não tinha conversa, ele vivia a vida dele e eu estava ali vivendo a minha. Então, depois desses 2 meses, no dia dos namorados, que ele passou o dia com a nossa filha, ele passou o dia fora com ela, era um domingo, ele volta para deixar a nossa filha em casa. E no que ele chega e ela chega, a primeira coisa que ela fala é: mãe, o meu pai quer voltar a namorar com você. A primeira coisa que ela fala, ela que deu a notícia, né? E daí ele entra com aquela cara, assim, meio sem graça, né? E eu olhei pra ele e ele falou: é verdade.
Então, naquele momento ali, ele falou assim, eu acho que a gente poderia pensar. O dia que eu decidi voltar, foi assim, depois de muito quebrantamento, assim, de muita presença do Espírito Santo. Primeiro eu decidi me afastar, né, do outro relacionamento que eu estava tendo, né, e eu coloquei a situação que eu precisava me centrar um pouco, precisava parar um pouco para ver tudo que estava acontecendo, principalmente com relação à minha filha. E aí o que acontece? Através da minha filha eu comecei a enxergar uma outra Natália, né, os cuidados, né, a forma de falar. No início eu achava que era tudo um teatro, né? Mas Deus foi me mostrando que realmente algo transformador tinha acontecido na vida dela, né? E isso foi me atraindo, sabe? Me atraindo. Renasceu em mim a vontade de querer tentar de novo, sabe? De querer reunir a minha família, né? E não fazer com que o desfecho fosse igual dos meus pais, né? De um divórcio, né? De filhos... um filho com o pai, outro filho com a mãe, né? Então eu queria tentar algo diferente. Eu não sei, algo veio do céu mesmo que eu quis tentar. A mudança nesse recomeço foi o ponto-chave, né? Mas essa mudança já tinha acontecido em mim. Nesses 2 meses, conhecendo alguém, né, que realmente estava mudando a minha vida. Então eu levei muito a sério, eu usava muito a minha dor para buscar a mudança. Então eu comecei a realmente ver os meus problemas e colocar eles numa outra dimensão. O porquê que eu vivo isso? Por que eu sou assim? Então eu olhei muito para o que aconteceu com os meus pais, no divórcio, na minha educação, na minha criação. Então eu tentei ressignificar aquilo ali, através do perdão, através da fé, né? Então, quando o Bruno volta, ele encontra uma outra Natália. Eu não gritava mais, uma pessoa que tem paciência, domínio próprio, mansidão, né? Frutos que eu não conhecia e eu nunca tinha tido essa referência também. Então, aquilo que eu tinha visto e provado era muito real. E ele viu. Por mais que a hora que ele chega, ele pensa, será que é mesmo? No dia a dia a gente foi construindo agora um novo casamento. E a partir daquele momento eu quis abandonar tudo que eu estava fazendo de errado. Né? Eu falei, agora eu vou tentar, mas vou tentar do jeito certo. Mas ao mesmo tempo eu senti um medo de que a Natália pudesse não suportar aquilo, né? Por conta da traição, né? Das traições, porque aconteceram mais de uma. Né? Então, por conta dessas traições, ela não aguentar e me colocar para fora de casa. Porque no início eu não me sentia digno de receber o perdão nem da Natália e nem de Deus, né? Então, o medo, ele andou comigo ali por um certo tempo. Mas ao mesmo tempo, eu via que como a Natália ela estava transformada e sendo restaurada por Deus, ela me trazia para isso também, né? Ela me trazia. Então, é como se ela fosse a ponte entre eu, né, e Deus, né, para que eu pudesse chegar na restauração, para que eu pudesse chegar naquele ponto que, sabe, olha, eu abandonei tudo que não agrada a Deus, né, para me entregar para a família, para me entregar para minha esposa, para minha filha e começar algo novo, né? Eu acho que o casamento, a família, a unidade, ela representa também a unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E o Espírito Santo. Eu acho que representa essa unidade. A família representa uma base de batalha poderosa aqui na Terra, né? Então, a família, ela representa que tudo aquilo que Deus quis para nós, como relacionamento, marido e mulher, os pais e os filhos, né? O casamento, ele representa isso. E Deus ama as famílias de uma maneira sobrenatural, uma maneira que a gente não imagina. Hoje, minha visão de casamento, assim, casamento para mim hoje é um pedaço do céu aqui na Terra. Deus, ele criou o casamento para que a gente pudesse sentir um pouco da paz, um pouco
de tudo que é bom, do amor, né? Tudo que a gente vai um dia receber ao lado de Jesus, quando ele retornar, eu entendo que é a família, né? Então, são coisas ali que a gente passa no dia a dia, né? São lutas, são batalhas, mas quando a gente tem um Deus que a gente acredita, que a gente tem fé, que a gente coloca esse Deus acima de todas as coisas, todos os problemas, todas as diferenças, tudo se resolve de forma prática, né? E pacífica. O amor, e a Bíblia descreve o amor como colocando as características de Deus. Dr. César, o senhor mandou no nosso grupo essa semana um textinho curtinho da autora Ellen White que fala sobre a natureza de Cristo infundida em nós gera esse tipo de transformação que a gente viu no relacionamento do Bruno e da Natália. Um relacionamento que aparentemente não tinha solução e que foi assim... eu não posso nem dizer que foi assim, recolado ali, né, consertado, mas ele ficou muito melhor. Como o poder de Deus é incrível e capaz. Ficou transformado, né? E sábado passado eu estive apresentei uma palestra e escutei uma palestra antes, até do pastor Parra e da esposa, a doutora Gisela. Muito interessante. E o dono da propriedade onde foi o sítio, que é o pai do pastor Fred, foi chamado à frente, 60 anos de casado, coisa assim. Ele falou assim, qual é o segredo? Perguntaram, né? E achei interessante. Ele falou que é o amor, mas ele especificou. Ele falou assim, compreensão, aceitação e perdão, né? Muito interessante, você compreendeu. E esse casal, Bruno e Natália, eles realmente tiveram, o que fez a solução foi cada um procurar o poder de Deus, né? Diante de uma impossibilidade humana, de uma limitação humana. Então, o que Deus pode fazer na nossa vida, a gente não sabe, mas será sempre uma coisa construtiva, reparadora, restauradora. Nós podemos ouvir muitas coisas, opiniões, críticas e assim, desejo de vingança, mas quando a gente segue esse caminho de entrega, esse caminho de fazer a vontade de Deus e deixar a nossa vontade de lado, aquilo que parece impossível, aquilo que parece difícil demais, torna-se possível e realizado na nossa vida. E isso é lindo demais, gente. Isso é poderoso demais, Dr. César. Tem gente assistindo a gente agora e pensando, mas para mim já fui longe demais. Ou ele já foi longe demais comigo, ela já foi longe demais. Não existe difícil demais para Deus. Não existe. A única coisa que não tem saída é quando você não quer a saída. Né? Inclusive a Bíblia fala, o único pecado em relação que não tem perdão é quando você não quer o perdão, né? Não quer procurar Deus para Ele te dar o perdão que Ele já tem pronto ali. Agora, gente, cada família é um universo à parte. A gente começou o programa falando isso. Quando a gente se volta para Deus e pede que Ele trabalhe em nós, os relacionamentos quebrados são refeitos. E a Natália buscou a Deus e Ele foi mudando o coração do Bruno e o coração dela também. E o relacionamento deles pôde ser finalmente restaurado. A Natália falou em algum momento aqui o seguinte, Deus ama as famílias. E ela está certa. Deus deseja profundamente restaurar a sua família da mesma forma que restaurou a família da Natália e do Bruno. E é muito bom saber disso, não é mesmo? Você tem enfrentado problemas conjugais aí? Você gostaria de ver a sua história mudada? Você gostaria de ser feliz? Ter uma vida a dois? Esse roteiro pode já estar escrito, pode não, certamente já está escrito no coração daquele que criou a gente. E aqui na revista Esperança Mente Feliz, olha, tem um capítulo aqui, a partir da página 22, que o Dr. César escreve, falando, capítulo 4, falando sobre possíveis resoluções de problemas conjugais e familiares. Ele dá conselhos práticos aqui, dá dicas práticas. Ele mostra uma outra perspectiva para você olhar aí dos seus relacionamentos que talvez você tenha deixado passar sem perceber. Tá bom? E você pode receber um exemplar da revista Mente Feliz aí na sua casa, gratuitamente, ligando para cá agora e pedindo a sua. Não vai ter custo, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 para pedir a sua.
Se você preferir pedir pelo WhatsApp, doutor, olha que legal, a gente pode mandar a revista física ou também uma cópia digital para você já ler agora aí no celular. Pode ser? 0 operadora 12 98244 4449. 12 98244 4449. Pede aí a revista Esperança, Mente Feliz e tenha no seu coração. Deus quer restaurar o seu lar, os seus relacionamentos familiares. Não importa a configuração aí, Ele é Deus, tá? Doutor César, tá chegando a interação e a gente quer que o senhor responda, nos mostre luz, nos mostre um caminho melhor. E a gente vai para o intervalo, mas na volta podemos ter as suas considerações, tá bom? Vamos lá, espero você aqui. Até já!